Olá, a questão que nós vamos resolver nessa videoaula, questão número 10, nível 2 do Banco de Questões 2020. Muito interessante, envolvendo ângulos entre paralelas, semelhança de triângulos, teorema de Pitágoras, uma questão bem interessante. Então vamos lá resolver o probleminha, dar uma olhada comigo aqui na lousa. Juca é um escoteiro que está explorando as proximidades do seu acampamento. Após coletar frutas e madeira, ele deve pegar água no rio e voltar para sua barraca. Vamos representar na figura pela letra J, Juca pela letra J, o rio pela letra R e sua barraca pela letra B. A distância dos pés das perpendiculares C e E em R, na reta R, dos pontos J e B é de 180 metros. Essa distânciazinha de C até E, 180 metros. Aqui eu tenho Juca, aqui eu tenho B. E ele, para sair de J e vir para B, ele necessariamente tem que passar pelo rio. Qual a menor distância que Juca pode percorrer para voltar para sua barraca passando pelo rio? Então, esse é um probleminha que, qual a grande dificuldade? Descobrir qual é o ponto no rio onde Juca vai, de modo que quando ele voltar para a barraca, ele percorra a menor distância possível. Pensa comigo o seguinte, se ele tivesse ou a barraca ou o Juca do outro lado do rio, seria muito simples. Bastaria traçar uma reta entre esses dois pontos J e B. Acontece que ambos estão de um lado único do rio. Então vamos olhando para a figura para a gente ver como é que pode fazer. Vejamos o seguinte, como eu falei, se um dos dois estivesse desse lado, bastaria traçar uma reta ligando os dois pontos e seria a menor distância. Mas o que é que eu vou fazer para resolver esse probleminha? Eu vou fazer a simetria de J nesse lado aqui. Então eu vou percorrer, vou continuar essa reta J até marcar um ponto aqui, J', em que ele seja equidistante do ponto E. Então se aqui tem 100 metros até J, aqui terá 100 metros até J'. E aí eu vou traçar uma reta ligando o ponto B até o ponto J'. Observa comigo o seguinte, que aqui, nesse ponto do rio aqui, eu vou marcar esse ponto D, que é o ponto de interseção. É o ponto onde ele saiu, quando eu tracei o ponto simétrico J', ele saiu de B até J passando por D. Se eu voltar isso aqui de D até J, se eu voltar de D até J, esse segmento DJ é congruente ao segmento DJ'. Como é que eu justifico isso? Observa comigo o seguinte, percebe o seguinte. De C até E, ele me falou inicialmente que CE mede 180 metros. Né? Então eu vou chamar de CD, eu vou chamar aqui o ponto CD de X. Essa distancinha aqui de X. Se tudo é 180, então esse pedacinho aqui DE, esse lado DE, vai ser 180, o todo, né? Menos esse pedacinho X. Então, 180 menos X. E observa que esse tamanho aqui, ele é comum ao triângulo DEJ', e ele é comum ao triângulo DEJ. Ele é comum aos dois triângulos. Além disso, a medida de EJ é igual à medida de EJ'. Ambos têm 100 metros. E esse ângulo aqui é reto, esse ângulo aqui também é reto. Então, o que é que eu posso concluir? Que, pelo caso de lado, ângulo, lado, né, ó, lado, ângulo, lado, isso implica que o triângulo DEJ' é congruente ao triângulo
DEJ. Tá certo? Então, se esse triângulo aqui são congruentes, então significa que essa medida DJ' é igual à medida DJ. Tá certo? Então, basta eu descobrir a medida agora de BD e a medida de DJ. Esse será o percurso que Juca terá que fazer para que seja o menor possível, porque é o mesmo percurso dessa reta BJ'. Tá certo? Então eu espero que você esteja compreendendo essa linha de raciocínio. Agora, como é que eu vou fazer para descobrir isso aí? Olha só, observa outro detalhe. Se a gente pegar essa reta que passa por BC, ela é paralela, né? A reta, eu vou até botar assim, ó, BC é paralela à reta que passa por JE. Porque eu tenho aqui a reta R, ela é perpendicular, né, em C e perpendicular em E. Então essas retas aqui elas são paralelas. Então significa que essa transversal aqui, a BJ', esses ângulos B e esse ângulo J', eles são congruentes, né? Como é que eu garanto isso aqui? Se eu tenho duas paralelas, né, ó, passo uma transversal, teorema de Tales, ó. Esses ângulos aqui são chamados de alternos internos, então eles são congruentes. Ora, então se esses ângulos são congruentes e esse triângulo, esses dois triângulos são congruentes, então esse ângulo aqui também tem a mesma medida. Esse ângulo aqui, ó, ele é oposto pelo vértice com esse. Ora, mas esse triângulo aqui é congruente, então esse ângulo aqui também é igual a eles. E aqui é um ângulo reto, em C é reto e em E também é reto. Então eu posso dizer que os triângulos BCE é semelhante ao triângulo BCD, né? BCD aqui, ó, é semelhante ao triângulo JED. Esses dois triângulos, eles são semelhantes. Tá certo? Então eu posso aplicar a razão de semelhança aqui para achar a medida desse x. Eu vou ter que 80 está para x, assim como 100 está para 180 menos x. Vamos fazer a regra aqui de meios por extremos. X vezes 100 dá 100x, igual a 80 que multiplica 180 menos x. Então, 100x igual 80 que multiplica 180 menos 80 vezes x, 80x. Está negativo desse lado, para isolar para o outro lado, ele vai positivo, né? Então, eu vou ter 100x mais 80x, 180x, igual a 80 que multiplica 180. E aí esse 180 que está multiplicando x é passar dividindo. Então eu posso, de uma maneira mais rápida, eu posso cortar esse 180 com esse 180. Ambos estão multiplicando, né? Então eu vou ter que x é igual a 80 metros. Ora, se eu achei que x é 80 metros, aqui eu tenho um triângulo isósceles, 80 e 80, e aqui um outro triângulo isósceles, porque 180 menos 80 vai dar 100. Que vai ser 100 e 100, né? Então vou usar agora Pitágoras. Então vou ter que a medida de BD ao quadrado, é igual a 80 ao quadrado mais 80 ao quadrado. Ou seja, BD ao quadrado é igual a 2 vezes 80 ao quadrado. Então BD é igual a raiz quadrada disso aqui, ó, de 2 vezes 80 ao quadrado. Quem dá ao quadrado sai do radical, né? Então BD é igual a 80 raiz de 2. De modo análogo, eu vou fazer aqui, ó, JD. JD ao quadrado é igual a 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado, ou seja, 2 vezes 100 ao quadrado.
Então, JD é igual a raiz quadrada de 2 vezes 100 ao quadrado, que vai sair do radical, e JD é igual a 100 raiz de 2. Ora, percebi e descobri que aqui é 100 raiz de 2 e aqui é 80 raiz de 2. Qual é a menor distância que Juca vai percorrer? Ele vai vir para D e depois pega a água e volta para B, para a barraca. Então, a distância JB, a menor dela, vai ser BD mais JD. Então, JB vai ser 100 raiz de 2 mais 80 raiz de 2. Ou seja, a menor distância vai ser 180 raiz de 2 metros. Essa será a menor distância que Juca vai percorrer para chegar até a barraca. Tá bom? Então eu espero que você tenha compreendido, uma questão muito interessante, e até a nossa próxima videoaula. Um grande abraço.